Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre chances no Brasileirão. Nós temos, né, cada vez mais dois polos, né? A briga em cima, a briga embaixo. Na briga em cima, a novidade da semana, da rodada, é a aproximação discreta, silenciosa, mas do Flamengo. Do Flamengo. E na briga embaixo, o drama maior, a porrada maior, foi no Corinthians. Então você tem o clube de maior torcida do Brasil dizendo, olha, não bobeiem que eu estou aqui. E você tem o segundo time de maior torcida do Brasil tentando se puxar pelo cabelo, né, para sair do lamaçal, numa situação desesperadora. Eu coloco para ambos, apenas para efeito de raciocínio. Vocês acham menos difícil o Flamengo ser campeão ou o Corinthians escapar do rebaixamento? Começo com o mais velho. Que coisa, hein? Nós estamos em outubro e falando dessas coisas aí de rebaixamento com o Corinthians. A gente não podia imaginar, né? Antes do campeonato começar. E o Corinthians tem uma situação dramática, porque os que estão acima, que não estão na zona do rebaixamento, têm jogos a menos. Sim. É o caso do Fluminense e é o caso do Atlético Paranaense. Quer dizer, complica muito para o Corinthians. E esse jogo contra o Internacional deu até dó. Porque o time até que estava jogando direitinho, estava cumprindo o seu papel, e toma um gol no final ali, que não podia ter tomado. Levando-se em conta que o Internacional também está remando para tomar o lugar, é uma outra briga. Tomar o lugar ali do São Paulo, ficar entre os 6, e o São Paulo tem que abrir o olho, que senão nem entre os 6 vai ficar. Você tem falado no Flamengo, você falou no posse de bola ontem. A distância é muito grande, Juca. É muito grande. Tudo bem, trocou de técnico, se empolgou mais, Felipe Luiz. O time continua, o único drama do Flamengo no momento, está mais empolgado, a torcida está satisfeita, há um entusiasmo diferente, um clima diferente, mas não consegue fazer gol também. Ele joga, vai e ganha de pouco, né? Mas a diferença para Palmeiras, a diferença de pontos para Palmeiras e Botafogo, eu acho muito grande. Tem que acontecer muito. Não é só o Flamengo sair ganhando todo mundo, que até pode ser. Eles têm que perder pontos. O Flamengo ganha de todo mundo, desse embalo de entusiasmo. Vamos embora, vai ganhar 1-0, meio a 0, vai. Mas não será suficiente se eles lá em cima não começarem a perder pontos. Eu acho muito difícil. Quer dizer, então, você está dizendo em bom português que é mais difícil. Não, que é mais difícil para o Flamengo ser campeão do que o Corinthians escapar do rebaixamento? O Corinthians pode, porque a situação ali, apesar de o Fluminense e o Atlético terem estão logo acima, terem jogos a menos, o Corinthians se reforçou, o time está um pouco melhor, a diferença não é tão grande assim. O Flamengo pega o Atlético, não vai jogar com o Furacão, não vai, inclusive, agora? Corinthians vai. O Corinthians vai jogar? É um jogo chave. Vai. Então eu acho que o Corinthians escapa. Assim, não. Estou dando uma de mãe de dar. Escapa para o Flamengo ganhar o título do brasileiro, acho muito improvável, mas muito improvável. Você não sabe empolgação como você... repentina, Juca, sabe o que é? Essa empolgação repentina, ela se espalha. Não, saiu o Tite, estou Felipe Luiz, não sei o quê, papá, barrou lá agora tem dos dois Léos na zaga, e o Gabigol, não sei o quê. Mas é insuficiente. Penou muito, fez muita besteira, perdeu pontos que não podia perder, e agora... A bola da... Não podemos esquecer do Fortaleza, que a gente fala do Palmeiras, a gente fala do Botafogo, hoje é dia do Nordestino, mandar meu abraço para a torcida do Fortaleza, né? Fortaleza está sempre ali. Andou perdendo o que não podia perder, mas está na briga. Então, eu acho muito difícil para o Flamengo. Você não sabe como você aquece meu coração. Rodrigo Matos, eu espero de você uma análise imparcial, absolutamente imparcial, em relação não falei porque eu sou seu amigo, não. Não falei porque eu sou seu amigo, não. Eu falei porque acho mesmo, não quero puxar o saco. Eu tenho certeza absoluta disso, por isso que eu disse que aquece meu coração, porque quisera eu achar a mesma coisa que você.
Você acha o quê, Rodrigo Matos? Está mais Então, fácil para o Flamengo? Eu achei que você usou a expressão correta, menos difícil. Menos difícil. Porque, mas eu concordo com o Trajano. Acho que é menos difícil o Corinthians escapar do que o Flamengo ser campeão. O Corinthians está numa situação complicada, não há dúvida, porque se você... Não é só questão da pontuação, né? Você olha ali, alguns times têm jogos a menos dos que estão em cima, tudo que você olha ali de análise, você vê vários complicadores, né, na tabela do Corinthians. O grande facilitador é porque tem muitos jogos em casa, né? Tem mais jogos em casa do que fora, 5 contra 4. Então, se fizer os pontos em casa, quando a gente está com 29, for até 44, mas também é difícil acreditar em 5 vitórias em casa, né, sendo o Corinthians ganhou 6 do campeonato até agora. Uma delas contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, é difícil pensar isso. Mas eu acho que se o Corinthians conseguir algo na linha ali de uns 15 pontos, nesses 9 jogos, ele consegue escapar. Acho que Então, eu acho que é menos difícil, não estou dizendo que é fácil. Eu acho que a expressão utilizada de menos difícil está correta. Já o título do Flamengo eu acho bem difícil. Pelo que o Trajano está falando, não é muito a questão do desempenho do Flamengo. Eu acho que a questão é que as pessoas esquecem que a história que se fala do Flamengo deixou chegar, alguém precisa deixar chegar. Então precisa, de fato, que tenha uma queda de rendimento significativa do Botafogo, principalmente, vai? Porque o do Palmeiras poderia ser uma queda um pouco menor, porque ainda tem esse jogo atrasado, que é contra o Inter fora, não é um jogo fácil, né? E a tabela do Flamengo, os 5 jogos finais, não é uma tabela ruim, não. É uma tabela até boa, porque os jogos que são mais difíceis são em casas e os outros fora são contra times... Ele pega ali Cuiabá e tem mais um time, Criciúma fora, e os outros times que pega em casa. Inter, Fortaleza e Vitória, os jogos em casa. Então até seria uma reta final que daria para dar uma arrancada, mas eu não sei se vai estar em condição ali de ter reduzido a diferença para 4, 5 pontos para chegar nessas rodadas finais. Eu não vejo isso. Teria que ter uma oscilação bem grande do Botafogo. Acho que esse seria o ponto-chave, uma oscilação bem grande do Botafogo, e o Flamengo ter um desempenho como tiveram Botafogo e Palmeiras nas últimas rodadas, tipo 4 vitórias em 5 jogos, coisa nesse sentido, que nem dá para ter certeza. De fato, o técnico acabou de chegar. O Trajano tem razão, tem um viés de otimismo, de confirmação na análise que é um pouco contaminada. Não estou dizendo que é impossível, porque o Flamengo foi campeão brasileiro 8 vezes, e 4 dessas vezes ele era o campeão improvável. Então, é um time meio maluco, sim. É um fato. Só que, para isso, quem está na frente precisa vacilar, que foi o que aconteceram nessas outras 4 edições. Você também aquece meu coração. Eu vou dormir hoje já com uma outra perspectiva. Estou achando que sou eu que sou muito pessimista. Me lembrei de outro nordestino na seleção. Meu Deus. De 58. Dida. Dida? Foi titular no primeiro jogo, depois Dida, que jogou no lugar do Pelé no primeiro jogo. Alagoano. Craque do Flamengo, grande craque. Muito bem. Já que falamos de seleção brasileira, mesmo que en passant, eu quero deixar aqui registrado, como um programa que trata de futebol, não pode deixar de registrar e lamentar a morte de um dos maiores jogadores da história do futebol, da história moderna do futebol, que fez dupla com o Johan Cruyff. Estamos falando do Neeskens, holandês, que morreu aos 73 anos, ainda muito cedo, né? Fazendo um serviço para a seleção holandesa de futebol na Argélia, se não me engano, na Argélia, não foi isso? Não sei te dizer. Eu não vi. Era um outro país africano. Ele morreu fora da Holanda. Mas que foi, para quem não viu, procure ver a Laranja Mecânica de 74 e o Neeskens, porque se fala muito do Cruyff com justa razão, porque é dos 5 maiores jogadores de todos os tempos, mas o que o Neeskens jogava de bola era uma coisa assim absolutamente apaixonante de vê-lo jogar futebol. Queria registrar, portanto, a morte desse herói do futebol mundial. E queria falar, antes de partirmos para novidades aí na área corintiana e na imprensa e tudo mais, queria saber se eu estou olhando
com muito otimismo, ou se dessa vez a Premier League não vai ficar apenas entre três. Eu estou achando que nós vamos ter um Chelsea, embora tenha empatado decepcionantemente no último fim de semana, mas que vamos ter um Chelsea compondo o quarteto. Porque estou vendo o Arsenal muito enfraquecido pela ausência do Odegaard, e estou vendo o City muito enfraquecido pela ausência do Rodri e do De Bruyne. Estou vendo o Liverpool muito firme e o Chelsea podendo chateá-los. Como é que você vê, Zé Trajano? Eu sei que você não viu. Não. Eu vi só o final do jogo pela primeira vez, que eu estava em outra atividade, na Avenida Paulista. Eu soube que você esteve lá. Você também estava lá, na hora do jogo. Muito bem. O Liverpool, eu acho que é a grata surpresa. Está liderando. Mas os três, a diferença é de 1 ponto. O Arsenal tem o mesmo número de pontos do City, a diferença não é nem no saldo de gols, o saldo de gols é o mesmo. É o número de gols pró, sei lá, uma coisa assim. Número de vitórias. Na minha cabeça está entre os três, e o Chelsea perdeu 1 ponto que não podia perder. Mas continuo dizendo, é início de campeonato, dá a sensação que nós teremos, sim, um quarteto disputando, que é muito legal para o futebol. Nesses 2 últimos anos ficou entre o Arsenal e o City e Arsenal. O Liverpool vinha mal, o United não dá para falar, que só é um vexame atrás do outro. E o grande destaque dessa rodada, Juca, é de um time que está fracassando atrás de fracassos, que é o Tottenham, que ganhava de 2-0 e tomou de 3-2. Então, eu acho que lá na Premier League, que também todos os times estão sofrendo de contusão, de jogadores chaves e tal, vai ficar, sim, você tem razão, entre os 4. Liverpool, City, Arsenal e o Chelsea, que tem um artilheiro fora do comum também, né? Esse Palmer, é um louco. Né? Que é um jogadoraço, né? O Cole Palmer.